Hare Krishna, então hoje nós vamos fazer um apanhado, né? Eu estou agora querendo dar um apanhado dessa semana transcendental e nós estamos falando de alguns passatempos e algumas atividades que aconteceram nesse período para enriquecer o nosso coração Quais são os com a acontecimentos? nossa devoção. O primeiro acontecimento foi o que nós chamamos do Tirodori Mahotsava em Panihat, relacionado a Srila Raghunatha Das Goswami. Hoje é o dia transcendental do desaparecimento de Shyamananda Prabhu. Uma história belíssima de amor e devoção amorosa que abastece o nosso coração. E ontem nós também, foi o dia do Snana Yatra, que foi o dia do banho sagrado e transcendental do Senhor do Universo, da forma de Krishna conhecida como o Senhor de Jagannatha. Que também é considerado o aparecimento transcendental de Jagannatha. Isso, ainda mais está falando que ontem é a celebração, né, do dia do aparecimento do Senhor de Jagannatha. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha. Muito bem, então eu estava falando sobre Raghunatha Das Goswami, sobre esse festival transcendental de Panihat, que é esse acontecimento onde Shri Raghunatha Das Goswami, né, esse grande santo que é considerado um dos 6 Goswamis de Vrindavan, que estabelece toda a revelação estruturada do amor divino. Ele, desde a sua tenridade, ele consegue um primeiro contato com Sri Chaitanya Mahaprabhu na casa de Shri Adwaita Acharya, onde transforma o seu ser, porque na realidade remete a ele a sua natureza transcendental e eterna, como nós falamos. Ele é ninguém menos do que uma donzela transcendental do mundo espiritual, conhecida como Rati Manjari, que vem exatamente do coração de Shrimati Radharani e que tem um papel muito especial em termos de devoção e serviço ao casal divino no mundo transcendental. Primeiro encontro, ele fica totalmente enlouquecido, ele vai para sua casa, os pais arrumam todas as possibilidades e artifícios para que ele consiga, de fato, seguir a sucessão de um herdeiro, de um grande rei riquíssimo e que pudesse conduzir os negócios da família. E ele consegue novamente um segundo encontro com Sri Chaitanya Mahaprabhu, e nesse segundo encontro, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele fala para que ele não se comporte como um louco, que ele tenha a percepção perfeita dos momentos onde existe revelações e a maturidade para que você possa, de fato, seguir nesse voto de renúncia, que seja um voto de renúncia verdadeiro. E o voto de renúncia verdadeiro é aquilo em que nós não renunciamos a algo externo, mas renunciamos a algo interno. Renunciarmos ao nosso desejo do eu, meu, os nossos apegos. Porque na realidade nós não temos que renunciar a nada, porque se tudo é de Krishna, se tudo é de Deus, se tudo pertence a Ele, o que nós temos a renunciar a não ser o nosso desejo, o nosso ego de querer se sentir dono e proprietário das coisas que são de Deus. Somos apenas usufrutuários. Então ele fala, Raghunatha, você vai seguir nos seus afazeres familiares, junto com a sua esposa, junto com os seus pais, e guarde internamente no seu coração, e tudo o que você faça, faça com esses humores transcendentais, em termos de estar sempre conectado à plataforma transcendental e divina última. E é isso que ele passa a fazer, e ele tem, sabe, uma performance extraordinária, onde seus pais começam, inclusive, a ficar mais tranquilos em relação às suas escolhas, a sua determinação em seguir nos atributos de uma vida de grihasta, de um chefe de família. Mas logo em seguida não tem jeito, seu coração pulsa e ele quer de novo se encontrar com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele não sabia mais o que poderia fazer para se encontrar de novo com Krishna na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E agora Chaitanya Mahaprabhu, ele estava em Jagannatha Puridam, que é o local onde essa manifestação de Krishna nesse mundo, ela passa
os últimos períodos da sua vida, uma vida em que ele esteve aqui presente durante 48 anos. E a verdade é que nas suas orações ele começa a saber que aquele que é o eterno associado de Chaitanya Mahaprabhu, o eterno associado de Krishna, que é conhecido como Nityananda Prabhu, que é o grande avaduta transcendental, aquele que representa a misericórdia ainda maior do que a do próprio Krishna, pois ele representa o mestre espiritual original, Adiguru, Akanda Guru Tattva, o princípio indiviso do mestre espiritual, que é a espinha dorsal e transcendental para todo praticante da yoga da devoção. Ele é o caminho para que nós alcancemos serviço devocional, para que a gente alcance devoção aos pés de lótus do casal divino e devoção aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é a última encarnação de Krishna, que é a mais magnânima, a mais misericordiosa. Nós só podemos chegar em Chaitanya Mahaprabhu com a misericórdia de Nityananda. E nós já vamos alcançar serviço devocional em Vrindavana ao casal divino com a misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então nós devemos passar por esses degraus e entendermos essa hierarquia super transcendental, que elas estão resumidas em concepções da misericórdia, o que nós chamamos de uma misericórdia motivada, totalmente sem causa, vendo almas tão ainda desqualificadas para alcançarem esse serviço. Então, essa última manifestação de Krishna, como Sri Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda, são extraordinárias. Cantarmos os nomes de Nityananda e Gauranga é a mesma coisa que estávamos cantando para Krishna e para Balarama. Raghunatha Das Goswami, ele sabia em seu coração e escutava as glórias de Nityananda. E pelo arranjo transcendental, divino, Nityananda Prabhu, ele se casou com Janavi Devi. Nessa época ele estava casado para facilitar a pregação desse movimento do cantar dos santos nomes, Shri Harinama Sankirtana. E ele vai para essa localidade, né, de Panihat, que é uma localidade onde a pregação ela acontece de forma efusiva, de forma transcendental. Todos que olhavam Nityananda Prabhu eram rapidamente convertidos em seus corações a esse amor divino, a essa devoção transcendental. Então, Nityananda Prabhu, junto com todos aqueles que o acompanhavam, sentava à margem do Ganges e começava a cantar os santos nomes e o poder de todos aqueles que viam, mesmo de longe, que estavam tendo aquela visão, tinham seus corações transformados. É relatado que é como se fosse, né, Balarama nas florestas de Vrindavana, junto com os seus eternos associados, e ali ele, com as suas emanações como milhares de sóis, iluminando toda aquela plataforma transcendental, e ali que se aproxima à distância Raghunatha Das Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu já tinha avisado a Nityananda Prabhu sobre Raghunatha Das Goswami, porque na realidade existe toda uma comunicação transcendental, porque são simplesmente Krishna, a sua primeira manifestação Nityananda, os seus eternos associados que estão fazendo lilas, atividades transcendentais no mundo material, para que fique marcado nesse mundo material o que é devoção pura, imaculada, Shuddha Bhakti, Uttama Bhakti. Então está tudo conectado e associado. Esse encontro era muito importante trazer ensinamentos, porque Nityananda Prabhu, ele quando olha, eles avisam assim, né, os seus companheiros, olha, quem está ali é Raghunatha Das Goswami. E quando ele olha assim para Raghunatha, ele fala assim, ele presta as reverências, né, de longe, ele fala assim, ei menino, venha cá, seu ladrão. Se você na realidade, como você ousa encontrar com o meu Chaitanya Mahaprabhu, que está aqui em cima de mim, Nityananda, e Sri Chaitanya Mahaprabhu aqui, Nityananda de azul, e Gauranga aqui com a sua roupinha amarela, dourada. Nityananda chama e fala assim, mas não é possível chegar até Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque ele é meu. Essa é a representação do mestre espiritual original. E como é importante nós termos essas bênçãos do mestre espiritual
autêntico, genuíno, um representante de Nityananda, um representante de Balarama. E naquele momento, Nityananda ele coloca os seus pés sobre a cabeça de Raghunatha Das Goswami. Muitas bênçãos, muita misericórdia recebida naquele momento. E ele fala assim, agora eu vou te dar um castigo. O castigo do mestre espiritual, na realidade, é a cirurgia perfeita, é a ferramenta perfeita, é a bênção perfeita para que obstáculos que possam existir na nossa vida devocional, eles possam ser completamente desmantelados, destruídos. Existe uma total desobstrução de todo o caminho devocional, só com as bênçãos do mestre espiritual. E a bênção do mestre espiritual ela é dada em quê? Naquilo que nós chamamos de serviço, de seva. Serviço devocional amoroso. A quem? A Krishna, ao mestre espiritual. Dentro da filosofia da tradição, da yoga da devoção, nós somos servos dos servos dos servos dos servos. Nós sempre acolhemos as instruções do mestre espiritual porque ele sabe o que existe de melhor nesse serviço para nós nos aproximarmos de Krishna, dessa devoção imaculada, dessa devoção pura. Então, ele pega Shri Raghunatha Das Goswami e fala o seguinte, eu quero que você agora prepare um grande festival. O festival que nós podemos chamar assim, o festival do arroz especial, o arroz doce. É do arroz chato, é um arroz que existe na Ásia, um arrozinho que é totalmente assim, amassadinho, que parece até umas folhinhas pequenininhas, brancas. Cheio de frutas, especiarias, iogurte. E ele doce. queria a preparação, como eu falei, de um arroz doce, onde foram, eu não vou dar detalhes do passatempo, está no Chaitanya Charitamrita, escrito por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Bem doce. Então, são vários potes que vão ser distribuídos com uma preparação, como a Indumari está falando, é doce. Castanhas, frutas, bananas, iogurte, cânforas. Ela é muito especial, essa preparação, mas ao mesmo tempo é dito pelos grandes santos uma preparação extremamente simples. No sentido que não é um banquete com rasagula, com pacoras, com vários alimentos que são às vezes muito rebuscados. Não, esse arroz é dito que é um arroz super barato. O iogurte também é algo que também tem-se muito na Índia. Então, é para mostrar que na realidade, no serviço de devoção ao Senhor Supremo, ele não está preocupado com coisas muito opulentas, ele está preocupado com devoção. E nesse passatempo também fala o poder da praçada, que é esse alimento em que o devoto prepara e ele oferece ao Senhor Supremo e ele vai distribuir. Praçada significa misericórdia. Como é importante esse chamado serviço de distribuição desse alimento transcendental que é oferecido ao Senhor Supremo. E esse festival assim ocorre, a descrição é belíssima, porque todo o vilarejo de Panihat, várias pessoas começam a saber sobre... podemos sim falar assim. Todas as pessoas ficam sabendo e vão em direção em cada vez mais pessoas. E Raghunatha Das Goswami, ele aproveita, né, a condição que ele tinha, que é um outro ensinamento, Yukta Vairagya. O importante não é você ter condição financeira, é o que você faz com as suas condições financeiras. E ele tentou servir da melhor forma para que esse festival fosse muito bem sucedido. Então os servos do seu pai, todo mundo ele engajou naquele serviço que era um pedido de Nityananda Prabhu. E o lindo desse festival, na descrição dele, é quando estava tudo organizado, de que tinham pessoas que não conseguiam nem ficar em terra firme e que tinham que ficar à margem do rio Ganges, com água até os seus joelhos, com os seus potinhos, para receberem esse arroz doce transcendental que estava sendo preparado e multiplicado e distribuído, que essa é a graça, é a misericórdia de Nityananda, para que todos possam, de alguma forma, tocar, serem sensibilizados e terem seus corações transformados. Nityananda Prabhu, ele sentado, né, sobre um local mais elevado, em cima de uma pequena rocha, ele em meditação, ele chama, traz a presença de quem? De Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele está presente nas orações, mostrando que onde tem serviço devocional, onde tem distribuição de praçada,
onde existe comunhão de satsanga, sadhusanga, ali está a presença de Krishna, ali está a presença de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E o mais interessante é que a visão de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ela não era vista por todos ali presentes. Eram vista apenas por algumas pessoas presentes, porque a visão que nós podemos ter desse mundo transcendental, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de Krishna, depende do quê? Do nosso coração, da nossa devoção. Isso é o encontro que existe no coração. É por isso que se chama Shraddha, fé nista, fé firme. A partir do momento que a gente caminha nesse serviço devocional junto ao mestre espiritual autêntico, nós vamos nos purificando e vamos ter a possibilidade dessa presença. E o passatempo é relatado de forma muito bela, porque Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, ele dava comida na boca de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele fazia uns movimentos e as pessoas não entendiam bem o que estava acontecendo. Quem não estava tendo aquela visão transcendental e última do que acontecia. Estou falando desse passatempo de forma muito superficial. Cada detalhe, eu sou apaixonado por esse passatempo, é um sonho meu um dia poder ir em Panihat. Inclusive Indradyumna Swami, ele postou nesse período, que foi, acho que foi coisa de 3 a 4 dias atrás, ele esteve lá presente, que é mais ou menos 130 quilômetros ali de Mayapur. Ele teve nessa figueira da Bengala original, ainda mais está falando que está lá no Instagram dela. No itemzinho compartilhamento. Essa figueira da Bengala da qual aconteceu esse passatempo, onde Nityananda ele estava sentado. É assim, impressionante. E é muito interessante que quando acaba esse festival, como eu falei, né, todo seva dado, seva vritti dado pelo mestre espiritual, ele vai ter resultado muito importante. E é a partir dali em que eles vão para a casa de Raghav Pandit, né, onde Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu vão tomar praçada no final do dia. E no dia seguinte, Nityananda deixa bem claro: a partir de agora vai chegar o momento perfeito em que você vai conseguir de fato ter um encontro transcendental com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Porque se existia algum obstáculo, esse obstáculo não mais existe, a partir de todo o serviço transcendental que foi feito durante esse grande festival de Panihat. Jai Tirodari Mahotsava Ki Jai! Panihat Dhamma Ki Jai! Muito bem, ontem foi o Snana Yatra, que é o início também de uma outra lila. Quando nós chamamos lila, significam atividades transcendentais e eternas de Krishna, realizadas nesse mundo transcendental, nesse mundo material e que ocorrem eternamente no mundo transcendental. Quem nunca ouviu falar, ou vocês que estão ouvindo falar pela primeira vez, sobre Jagannatha, o Senhor do Universo, uma forma transcendental de Krishna, onde representa Mahabhava, representa o Senhor Krishna em Dwaraka, que é uma das moradas transcendentais de Krishna, onde ele, nessa morada que representa a opulência, que representa a reverência, que representa um Krishna ainda sobre uma forma um pouco mais reverencial e opulenta, ele sempre nessa localidade, ele tem o seu coração vidrado, lembrando da sua morada, que é a sua morada original, Goloka Vrindavana. E ele lembrando dos seus eternos associados, das atividades que ele fazia nesse local, principalmente com as donzelas celestiais, as gopis, ele entra numa forma transcendental porque ele se derrete de amor. Ele se derrete e vai tomando um aspecto único e muito especial que nós conhecemos como Senhor Jagannatha, que ele está presente aonde? Na Orissa, ali em Jagannatha Puridam, na Índia. E é onde ocorre aquele festival que nós conhecemos como Ratha Yatra, que é o festival das carruagens,
onde essa forma transcendental de Krishna, juntamente com seu irmão Baladeva e Subhadra, eles saem do templo de Jagannatha Puri e vão fazer uma verdadeira jornada até um outro templo conhecido como Gundicha, esse templo que representa Vrindavana. Então, para iniciar todo esse passatempo do Rath Yatra, que é transcendental, tudo se inicia... 15 dias. Tudo se inicia um pouquinho antes, né, no festival conhecido também como Chandana Yatra, que é um período em que as deidades de Vrindavana, por causa do período do calor, elas são cobertas por cânfora, né, por sândalo canforado, e logo em seguida as deidades são retiradas, né, dessa cobertura, e nesse passatempo antes do Rath Yatra tem esse conhecido festival do banho do Senhor de Jagannatha, que na realidade nada mais é do que um desejo transcendental, um arranjo que Krishna faz para que ele tenha um encontro novamente com os seus amigos eternos. Estamos no mundo eterno, mas acontece aqui no mundo material, o passatempo é eterno e transcendental, mas ele quer ter uma fuga daquele palácio onde ele tinha tantas rainhas, e ele queria fazer um encontro de novo com os Vrajavasis, os habitantes de Vrindavana. Então, ontem teve o que nós chamamos desse banho, né, onde as deidades de Baladeva, Subhadra e Jagannatha são trazidas a um grande palanquim, e ali eles recebem banhos, que é uma cerimônia muito especial, né, feita com cantos, com orações transcendentais, com uma água transcendental que banha também Jagannatha, Baladeva e Subhadra. E a partir desse banho que Jagannatha toma, o que acontece de forma transcendental? Ele fica um pouquinho resfriado. E nessa gripe que ele fica, ele vai ter que ser recolhido, ele vai ter que receber o tratamento de Lakshmi Devi, a sua eterna consorte. Mas na realidade ele tinha um motivo para isso. Que ele ficou 15 dias agora sendo cuidado, enclausurado, recebendo todos os cuidados de Lakshmi Devi. Porque na realidade ele queria dar toda a atenção a ela, porque chega um momento em que Jagannatha fala: já fiquei 15 dias agora aqui, eu agora preciso pegar uns ares, eu preciso respirar um pouco. E aí que acontece o grande festival do Rath Yatra. Então é um grande arranjo, como uma desculpa para que Lakshmi Devi permita com que ele saia. E nisso que ele vai sair é o festival das carruagens, onde na realidade ele é puxado para onde? Ele é puxado para Gundicha, o templo de Gundicha, que é o templo que representa Vrindavana. E ele vai ter um encontro também numa localidade por causa do eclipse da lua, em Kurukshetra. Ele vai se encontrar com esses habitantes de Vrindavana, e lá também vão acontecer muitas coisas transcendentais e importantes. Esse Snanyatra representa, porque, em verdade, é o começo de nós prepararmos o nosso coração, a limpeza do nosso coração com banho transcendental. Qual é o banho transcendental que o devoto ele faz? É o devoto através dos membros de Bhakti, principalmente cantar. O que purifica, o que nos banha, o que faz o snana da diva, da alma condicionada? É o cantar dos santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, na realidade, esse snana, esse banho, é o banho que nós damos no nosso coração, para ele se fazer Vrindavana, Gundicha, para nós entrarmos nessa atmosfera transcendental que nós estamos lendo no Venu Gita, para que Krishna adentre nas florestas transcendentais do mundo que está dentro da nossa consciência e do nosso coração. Então esse é o início da jornada. Para nós, quando chegarmos nesse momento que nós vamos celebrar o Rath Yatra,
a gente tenha os humores adequados, entender que a gente está pedindo para que Krishna venha. Ele venha ao nosso coração, ele esteja dentro do nosso coração. Então, lembrarmos do Snani-Yatra é lembrarmos desse banho transcendental que deve ser feito diariamente através do cantar dos santos nomes de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, ao falarmos, lembrarmos e tocarmos nas glórias desses dias, só de nós falarmos e participarmos e escutarmos Shravana, nós estamos adentrando em membros da devoção que são muito importantes e que as nossas vidas não podem ser jamais, mesmo que sutilmente, iguais como eram antes. Isso é muito poderoso. E para nós falarmos ainda sobre, finalizarmos esse encontro de hoje, vamos falar sobre Shyamananda, que na realidade é assim, Kanak Manjari. É, na realidade, um devoto manifesto nesse mundo, como eu falei, com um propósito transcendental, porque é um eterno associado do casal divino, em especial de Shrimati Radharani. Também é conhecida como uma donzela celestial que navega, mergulha nas formas mais elevadas da devoção amorosa ao Senhor Supremo. Na realidade, eles, porque quando nós falamos em Shyamananda, nós estamos falando de Narottama Das Thakura, nós estamos falando de Shyamananda Prabhu, que são, na realidade, um trio transcendental que está presente nesse mundo, num momento específico, que traz a segunda onda, né, que a gente chama da devoção, em termos da estruturação dessa ciência da devoção amorosa ao Senhor Supremo. São eles que vão ser responsáveis pela pregação e por levar essas escrituras que foram compiladas pelos 6 Goswamis de Vrindavana em Vrindavana. Eles vão levar para Nova Dwipa, vão levar para o sul da Índia, e eles vão ser aqueles primeiros sankirtaneiros, os missionários que vão levar esse conhecimento transcendental. As histórias são belíssimas de cada um deles, principalmente porque eles vão estar sobre o abrigo, sob a direção daquele que é o mais novo dos 6 Goswamis de Vrindavana, que é Srila Jiva Goswami. Eles foram iniciados por mestres diferentes, né? Um por Gopala Bhatta, outro por Lokanatha e outro por Idraya Goswami, mas a importância é que um mestre espiritual, quando ele inicia um discípulo, ele ao mesmo tempo sabe quando existe um mestre instrutor de altíssima envergadura, de qualificação, para que a gente possa se aprofundar mais na devoção. E Jiva Goswami era essa grande personalidade. Jiva Goswami, ele deu um seva muito especial para Shyamananda. Ele, sempre naquele horário do Brahma Muhurta, ele ia varrer a localidade lá em Vrindavana, que é conhecido como Seva Kundya, em Nidhuvan, que é o local onde acontece o passatempo mais elevado e transcendental, conhecido como a dança da rasa. E é muito interessante que ele, tão profundo em suas meditações, no seu serviço de varrer aquele bosque, que chega um momento em que ele olha debaixo de um arbusto algo que estava brilhante, e quando ele se aproxima, é uma tornozeleira cravejada em joias, de um brilho sem precedentes. E quando ele toca nessa tornozeleira, dali sai um aroma transcendental que começa a permear todo o ambiente. E ele conseguia perceber claramente que aquilo não era algo desse mundo material, que aquilo provavelmente era do mundo transcendental.
Eis que, nesse vilarejo, nas proximidades ali do Sevakundya, se aproxima uma senhora. E essa senhora, ela começa a conversar e perguntar para Shyamananda, que na realidade ele ainda não se chamava Shyamananda. Ela pergunta: por acaso você achou alguma coisa pelos arbustos? Uma joia, uma tornozeleira? Porque a minha nora que se casou com o meu filho, ela teve aqui recentemente e parece que ela perdeu essa joia. E aí, Shyamananda, ele olha, né? E, de alguma forma, ele fala assim: sim, eu achei sim. Mas a senhora, pela simplicidade pela qual a senhora está vestida, e me indagando sobre isso, certamente a senhora não pode ser a pertencedora dessa joia. Porque essa joia, eu tenho certeza, ela não participa de nada desse mundo, ela é algo transcendental. E provavelmente a sua nora, ela é desse mundo também, assim como a senhora. Só que essa senhora vai insistindo, até o momento em que ela traz visão transcendental para Shyamananda e ela se apresenta na sua forma original como Lalita Sakhi, que é uma das gopis mais próximas de Shrimati Radharani, Lalita e Vishaka. Então, Lalita, ela se mostra, Shyamananda ali fica extremamente aturdido, ele desmaia, ele entra em êxtase transcendental, só que Lalita toca nele e consegue retomar a sua consciência. Ele começa a entrar numa súplica de querer encontrar com a dona da tornozeleira, que é Shrimati Radharani. Nesse passatempo transcendental que ocorre, né, a nível da consciência, né, daquele momento, e que é tudo revelado, também Vishaka se aproxima, que é uma outra gopi, se revela, e ele é trazido para esse mundo transcendental na sua forma original e perfeita, como Kanak Manjari, que é a sua forma original, a sua swarupa, a sua identidade eterna. E ali existe um colóquio entre as gopis. Shrimati Radharani, ela se mostra, ela se revela, ela fica extremamente satisfeita por ter encontrado a sua joia. E naquele momento, o que Shrimati Radharani faz? Ela coloca os seus pés de lótus a pedido, né, de Shyamananda, e agora na sua forma transcendental, sobre a fronte dele. E quando encosta, né, sobre a fronte, fica uma marquinha, como se fosse dos pés de Shrimati Radharani, uma marca de sua tornozeleira. Tanto que Shyamananda, ele não queria voltar desse transe estático, espiritual, no plano transcendental. Mas acaba que ele vem novamente, e quando ele volta, depois de toda essa vivência transcendental e espiritual, ele vem com essa marca, como nós temos aqui a Tilaka, Vaishnava, aqueles que são da linhagem de Shyamananda, porque é o nome que ele vai receber de Shiladiva Goswami, Shyamananda, aquele que traz bem-aventurança a Shama e Shama, que é Radha e Krishna. E o mais interessante disso é que antes dele vir, Shrimati Radharani, para que ele pudesse ficar assim com seu coração repleto e transcendental de devoção, ela manifesta no seu coração uma deidade de Krishna, que a gente, inclusive até hoje, que é Shama Sundara, é um dos templos mais importantes de Vrindavana, o templo de Radha Shama Sundara. Essa deidade é manifesta e ela vai ser adorada por Shyamananda. Shiladiva Goswami, ele, junto com os outros devotos de Vrindavana,
eles autenticam toda essa vivência transcendental e espiritual, a manifestação dessa deidade e essa tílaka transcendental que existe em Shamananda, como eu falei, ela é diferente da nossa usada, que eu não vou explicar agora o simbolismo, mas principalmente é um símbolo, é uma marca dos devotos de Krishna, para nós sempre nos lembrarmos de Krishna, nunca nos esquecermos de Krishna. Então, Shamananda, ele segue de forma transcendental, ele cumpre um papel fundamental de um grande propagador à distância de todas as escrituras reveladas da Yoga da Devoção, que foram compiladas e estruturadas pelos 6 Goswamis de Vrindavana. Eles saem juntos, né? Os 3 têm umas histórias lindas de Shamananda, de Narottama, é tudo assim muito encantador, mas de nós estarmos aqui ouvindo e glorificando esses passatempos, nós oramos com esses portais ao falarmos dessas datas, que isso não vire só uma história passageira, que possa de fato a gente estar com a nossa mente, com o nosso coração receptivo para que essas lilas, esses grandes portais de bênçãos possam sempre estar permeando a nossa existência. Sempre vermos os passatempos de Raghunatha Das Goswami em Panihat, vemos sempre esse banho que acontece do Snana Yatra e estamos sempre conectados também com essas grandes almas como Shamananda, Narottama e Srinivasa Prabhu. Então é isso, pessoal. Hare Krishna. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. A Indumati está mandando aqui reverências, um beijo, o nosso carinho a todos vocês. Amanhã nós estamos aqui 7 horas. E vamos continuar, porque na realidade... Então, Hare Krishna, que a gente possa se encontrar no próximo dia transcendental de celebração desses grandes festivais e falarmos sobre a vida dos grandes devotos. Hare Krishna.